Eu estava orando, meditando ao Senhor, e essa frase bíblica, né, que está em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, quando Deus diz: façamos o homem. E para qualquer pessoa que tem se dedicado um pouco ao estudo da palavra, sabe que aqui essa palavra trindade, ela não é uma palavra encontrada na Bíblia. Se você tem um dicionário bíblico e você digitar a palavra trindade, uma pesquisa bíblica, você não vai encontrar essa palavra trindade. Mas para efeito de estudo, de compreensão da manifestação de Deus, nós encontramos na Bíblia, na palavra, várias manifestações da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo e da pessoa de Jesus. Amém? Então nós entendemos, e para uma forma didática, esse termo trindade, ele foi colocado nos compêndios de estudo, naqueles livros de estudo, pesquisa, enfim. E um dos textos que nós temos como base para assegurar isso, sem estar forçando nenhum texto bíblico, é exatamente essa compreensão de Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus fala aqui na pluralidade. Façamos, também disse Deus, façamos. Ninguém de forma individual iria dizer façamos se não tivesse acompanhado. Quem está entendendo isso? Então aqui nós entendemos que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fazendo, depois de ter criado todas as coisas. A Bíblia fala que na criação das coisas Deus libera a palavra e o poder do Espírito Santo gera. Mas na formação do homem, a Bíblia é clara que nesse momento, parece que embora o Filho e o Espírito Santo sempre esteve envolvido em tudo que foi criado, você entende isso? Mas aqui eu vou dizer assim, é como se fosse uma urgência de Deus, uma necessidade de Deus, e eu quero que você entenda isso de uma forma didática, porque Deus não tem necessidade nenhuma, senão Ele não seria Deus, amém? Deus não precisa de nada nem de ninguém, não tem carência, não tem necessidade, mas para uma compreensão nós precisamos entender que Deus ele tem um objetivo, ele quer nos alcançar, Ele quer se revelar para nós. Então Deus não economiza termos, Deus não economiza oportunidades de se revelar para nós. Então Ele, de forma clara, aqui é como se Ele tivesse uma urgência de dizer assim: vamos deixar bem claro quem é que está envolvido agora nesse próximo passo que nós vamos dar da criação. Porque nós já criamos tudo, agora nós vamos criar o homem, o ser humano. E a Bíblia diz que aqui Deus fala: façamos o homem à nossa imagem. Essa palavra imagem no grego, no original, é tselen, que significa feito da mesma forma. Deus estava imprimindo, Ele queria agora trazer uma descrição daquilo que Ele estava criando, que ferramentas ou que, vamos dizer assim, que subterfúgio, o que era que Ele estava envolvendo, que matéria-prima Ele estava querendo colocar naquilo que estava sendo criado, e qual era o plano piloto, qual era o projeto original que Deus iria expressar, demonstrar na criação do homem. Então Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí, por causa do homem ter sido criado com esses atributos, com estas características, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora o homem tem em si a capacidade de cumprir aquilo que Deus está dando agora como ordem. Deixa eu te dizer, ter domínio, governar as coisas, não é uma coisa que você vai escolher fazer. Não é uma coisa que você vai decidir: rapaz, eu tenho que aprender a dominar. Não, isso é nato. Deus impregnou isso em mim, Deus impregnou isso em você. Então quando Ele diz: tenha Ele domínio, isso é uma característica, é uma qualidade, é um atributo que eu e você temos. E quando nós começamos a entender sobre como Deus nos fez, essa semana eu ouvi uma mensagem que me influenciou muito, aquilo que estava no meu coração para ministrar para você hoje à noite.
Eu estava borbulhando por dentro e eu vi uma mensagem que foi me trazendo algumas coisas, me enriquecendo, e eu compilei tudo e trouxe com algumas inspirações para nós crescermos juntos hoje à noite. Eu queria que você entendesse um pouquinho da palavra reputação. A palavra reputação, ela tem um conceito de passar a imagem daquilo que eu sou através da visão das pessoas, daquilo que elas conseguem perceber em mim. Aquilo que as pessoas dizem sobre mim é a minha reputação. É aquilo que consegue ecoar, é aquilo que consegue ser visto, ou porque pessoas estão dizendo, porque viram diretamente em mim, ou pessoas estão tendo esta reputação por pessoas que viram e compartilharam, falaram, comunicaram isso. Então, às vezes nós não conhecemos uma pessoa, mas conhecemos alguém que conhece aquela pessoa, e pelo comentário que essa pessoa que nós conhecemos, daquela que nós não conhecemos, nós fazemos uma reputação daquela pessoa que ainda nem conhecemos. Você está entendendo isso? Então, essa palavra reputação, ela é muito necessária para você se conectar com o desenvolvimento daquilo que Deus tem no meu coração e no seu coração hoje à noite, para aquilo que Ele quer compartilhar conosco. Então, o que Deus tem preparado para mim, para você, para o nosso futuro, para o nosso destino, para aquilo que nos espera, nós temos que entender que essa palavra reputação, o respaldo daquilo que Deus disse em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe, queridos, quando Deus decidiu fazer assim, eu e você fomos agraciados, nós fomos contemplados, nós fomos privilegiados, nós fomos favorecidos, porque, deixa eu te dizer de forma didática o que eu vou falar aqui, e Deus entende de que forma eu estou falando isso. Eu e você não pedimos para ser criados. Nós não pedimos para ser gerados. Você já viu filhos que às vezes eles entendem um pouco isso, e o pai começa a fazer muita reclamação porque o filho está caro, está dando problema, está dando aquilo outro, que escola é cara, ou porque não sei o quê, e às vezes o filho diz assim, eu não pedi para vir ao mundo não, foi você e mãe aí que reviraram os olhinhos aí, eu nasci. Não é assim? Consciência de filho. Então, Deus, Ele, quando nos gerou, Ele não foi pego de surpresa. Você sabia que antes de Deus criar a mim e a você, antes dele criar o mundo, a Bíblia diz que Ele já sabia que eu e você era o que nós somos, com limitações, com fragilidades, vulneráveis em relacionamentos, vulnerável no próprio relacionamento com Ele. Ele já sabia que iríamos falhar, mas antes mesmo de sermos gerados, Ele já providenciou a solução. Por quê? Por que você acha que Deus providenciou a solução antes mesmo de eu e você ser gerado? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E o que é que significa que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Significa que Deus corrigiu aquele problema que o homem iria trazer. Já foi uma correção antecipada. Por quê, queridos? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é comprometido com Ele mesmo. Deus é soberano. Ninguém manda em Deus, ok? Mas Deus tem poder para liberar uma palavra e ficar preso a ela. Eu vou dizer de novo, quando Deus é tão íntegro, Deus é tão correto, que mesmo Ele podendo fazer tudo, Ele decidiu fazer tudo que Ele disse que pode. Porque aquilo que Ele disse que não pode, mesmo Ele tendo poder para fazer, Ele não faz. Você está entendendo isso? Isso fere um pouquinho, muitas vezes, a forma que a gente é ensinado, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender isso.
Mas a Bíblia diz que é impossível que Deus minta, então ninguém pode impedir ele. Se ele quisesse mentir, ele poderia até mentir e até nem comprometer muito o caráter dele, porque ele poderia mentir de uma forma que não comprometesse se ele quisesse. Sei lá, eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas eu quero dizer que Deus não defrauda seus valores. Ele poderia fazer qualquer coisa e ainda fazer uma arrumação, mas ele é tão íntegro que ele não compromete aquilo que ele fala. Ele é santo, ele é puro, ele é justo. E Deus não tem apenas uma reputação, Deus tem um caráter. Porque reputação é aquilo que as pessoas conseguem ver de quem eu sou. E caráter é aquilo que as pessoas nem sabem que eu estou fazendo. Caráter é aquilo que eu sou e que eu faço quando ninguém está vendo. Então a minha reputação é o que eu consigo fazer na frente das pessoas. E caráter é aquilo que eu faço independente da gente vendo ou não. Esse é o caráter. E o caráter pode ser bom ou ruim. Positivo ou negativo. Amém? Então, o que eu e você precisamos entender é que Deus, Ele é pleno e Deus é perfeito e Deus não faz nada com defeito. Às vezes a gente fica encasquetado em alguns textos da palavra porque nós não conseguimos entender certas coisas. Uma vez uma pessoa veio me indagar e dizer assim: pastor, por que a terra estava sem forma e vazia? Por que tem essa descrição na Bíblia se Deus não faz nada sem forma, se Deus não faz nada vazio? Mas a Bíblia não diz que Deus fez vazio. A Bíblia não diz que foi Deus que fez vazio. A Bíblia diz que Deus viu que estava sem forma e vazia, e Ele corrigiu. Você está entendendo? A Bíblia, pastor, me diga uma coisa: por que é que a Bíblia não fala dos dinossauros? Por que a ciência fala em milhões e milhões de anos e a Bíblia reporta 6.000 anos da história humana? Por que isso? Porque a Bíblia não é um livro da história da criação do universo no seu contexto cronológico. A Bíblia é um livro que relata o Deus Criador de todas as coisas, que relata a sua criação, que foi o homem, que relata a queda do homem e a sua redenção. É disso que trata a Bíblia. A Bíblia não trata de ciência, embora a ciência esteja na Bíblia. Não é o alvo, não é o objetivo, não é o propósito. A finalidade da Bíblia não é falar sobre ciência, sobre carbono não sei o quê, que disse um osso tem não sei quantos milhões de anos. Não é sobre isso. Então às vezes nós nos atrapalhamos porque queremos parar para tentar entender coisas que a própria Bíblia não se explica, e aquilo que é tão explicado na Bíblia nós não queremos estudar. Nós não queremos nos apegar àquilo que está claro. E deixamos de viver o que já é revelado para nós para tentar descobrir o que não foi revelado. Se não foi revelado, não é necessário para mim e para você. Porque Deus não faz, Deus não erra. Deus é perfeito. Quantos creem que Deus é perfeito? E por que a gente acha que nós somos uma peça fora da curva? Por que a gente acha então que a grama do vizinho é mais verdinha? Por que a gente acha que a estrela, fulano nasceu com estrela na testa? Opa, parece que eu estou confrontando alguns pensamentos aqui, porque uma coisa é a gente saber que Deus é perfeito e saber que Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, confronta um pouquinho alguns argumentos que nós temos ou algumas defesas que nós temos de nós mesmos, para justificar falhas, limitações, e nós fazemos comparações. Por quê? Porque nós não estamos entendendo quem somos, porque Deus nos fez, o que é que eu estou fazendo. Olha que pergunta crucial. Se Deus me revelasse qual é o meu propósito aqui na terra. Eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence. Não é assim que a gente fala? Porque é mais fácil dizer isso do que buscar conhecer quem nós somos através das Escrituras. Você acha que é força de expressão e para provocar você mesmo? Amém? Deus sabe o que eu estou dizendo também. Você acha que um cultozinho de domingo, e entenda onde eu vou chegar, você acha que um cultozinho de domingo, de
em torno de 1 hora de palavra, a programação toda 2 horas, louvor, aviso, um pouco de comunhão, palavra. Você acha que isso é suficiente para a gente ter tudo que Deus tem para nós? Por que você acha que o nosso ministério tem uma escola bíblica, um curso bíblico de 2 anos? Por que nós valorizamos tanto o ensino da palavra? Porque aqui, queridos, nós entendemos que é quando nós nos dedicamos a estudar o manual de vida nosso, que nós vamos desenvolver uma vida conforme Deus nos chamou para viver. Amém? Então eu queria que você pensasse sobre isso. Deus não criou nada com problema, Deus não criou nada com defeito. E o que eu quero que você entenda é que Deus, na sua infinita grandeza, bondade, sabedoria, Ele decidiu, olha só, 1 hora Deus está lá no Kairos, que é o tempo dele, porque o Cronos, que é esse tempo que nós medimos, dia, hora, mês, anos, isso só passou a existir quando Deus criou o universo, criou o sol, criou a lua, e aí passou-se a se medir os dias, as estações, as eras, num contexto de estudo, nós entendemos que existe o Kairos, que é o tempo de Deus, que é atemporal, não tem estação, dia, nem ano, nem era, por isso que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso é no Kairos de Deus. Mas no Cronos, quando Deus criou todas as coisas, eu queria que você pensasse sobre isso. Deus estava na sua infinita soberania, grandeza, não precisa de nada nem de ninguém, mas Ele decidiu. Um dia você pode chegar lá e perguntar para Ele: mas Senhor, por que o Senhor decidiu criar o universo, criar a humanidade? Mas um dia Ele decidiu criar. E quando Ele cria todas as coisas, Ele entendeu, Ele olhou e disse: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou tornar necessário criar um ser conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, para cuidar disso aí que eu estou criando. Então eu e você, nós não nascemos, presta atenção, nós não nascemos para Deus tentar descobrir qual é a nossa finalidade, qual é a nossa importância. Deus primeiro criou um propósito, e para cumprir o propósito, Ele fez eu e você. E como é triste vermos pessoas que não conseguem se ver, não se encontram aqui na terra, pessoas que têm décadas e décadas de existência e um vazio do tamanho de Deus. Meu Deus, para que eu vim para esse mundo? E tem gente que até sabe para que veio, né? Dentro do contexto deles. Vim só para sofrer. Lá no interior da Paraíba o pessoal dizia muito assim: rapaz, eu sou igual a sovaco de aleijado, nasci para sofrer. Porque sovaco de aleijado não é com a muleta aqui o tempo todo forçando, machucando. Por quê? Porque não se encontrou nas Escrituras, não entende quem realmente Deus é e não se vê como filho de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus que nos fez, Ele é único, não tem outro além dele. Aí Ele faz mais de 7 bilhões de seres humanos. Você sabe por que existe 7 bilhões de pessoas na face da terra? Era para existir muito mais. Muito, mas muito mais mesmo. É porque a cada geração de em média 100 anos, todo mundo é exterminado. Já parou para pensar nisso? Em média, a cada 100 anos, 7 bilhões de pessoas é exterminado. Exterminado, força de expressão, deixa de existir. Quem nasce hoje, daqui a 100 anos, vai estar vivo daqui a 100 anos, uma criança que está nascendo hoje? Possivelmente não, é muito raro passar de 100 anos, sim ou não? Então isso significa dizer que daqui a 100 anos, quem está vivendo hoje, o censo que foi feito por último, se diz que na humanidade, na Terra, tem 7 bilhões de pessoas. Daqui a 100 anos, não teremos mais esses 7 bilhões que aqui estão, mas teremos uma população ainda maior de novas pessoas.
Isso é uma expressão incontestável, é uma prova incontestável do poder de Deus, que quando Ele diz crescer e multiplicar, e Ele diz assim, não se preocupe não, que isso não vai ser na sua força não, vai ser na minha capacidade que eu estou colocando dentro de vocês. Você entende isso? Então, a nossa existência, e eu quero que você comece a pensar sobre isso, a nossa existência, ela se faz necessária para o projeto divino. Eu costumo dizer, quando eu estou fazendo alguns aconselhamentos, e eu tenho filhos de casais da igreja, ou de ou marido, ou de mulher, de pessoas que estão sofrendo, entristecido, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, e a pessoa diz, pastor, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu faço. Eu digo, deixa eu lhe dizer uma coisa, existe um que ama mais do que a senhora. Existe um que se preocupa mais do que a senhora. Existe um que sabe que essa pessoa nasceu com um propósito. Existe um que tem poder para cercar, para fazer o que for necessário para essa pessoa estar de volta, que é Deus. Você entende? Agora, Deus, Ele não força, Ele não vai ao encontro daquilo que Ele estabeleceu como livre escolha. Você entende isso? Ele se revela para nós e Ele espera que eu e você ande nessa revelação. Ele espera que eu e você se comporte como precisa para desfrutarmos daquilo que Ele projetou para eu e você ser. Quando nós vemos a criação de Deus, nós começamos a entender alguns propósitos. Os nutricionistas dizem que um prato saudável ele tem que ter em média 4 a 5 cores diferentes. Deus classifica nutrientes, vitaminas, proteínas através de cores. Eu até fiz uma anotação aqui, só para você entender isso. As cores, elas comunicam algo para nós. Por exemplo, quando o dia está cinzento, tem gente que atribui a um dia triste. Dificilmente as pessoas dizem, rapaz, esse dia está errado, está radiante, esse dia está belo, não, está nublado, está aquela coisa cinzenta, reporta a pessoa a um dia mais fechado, a um dia mais triste, a um dia sem muita disposição, que a pessoa acha que não é esse o dia. A cor amarela, ela reporta otimismo, jovialidade, inteligência, criatividade. O vermelho já é revigorante, dá energia. O verde já reporta a saúde, já reporta a um frescor. Aí quando você vê que Deus, ele qualifica, por exemplo, a ciência descobre que determinadas cores, elas são mais ricas em determinados nutrientes. O vermelho, por exemplo, é muito rico, muitas vezes em ferro. Amém? Sulfato ferroso, vitaminas, nutrientes. Então, quando nós entendemos que estudos mostram que alguns insetos, alguns seres vivos, eles não conseguem ter a nitidez ou a capacidade de ver todas as cores como eu e você temos. Alguns insetos, eles são atraídos por algumas cores, porque aquelas cores têm os nutrientes que eles precisam. E na sabedoria de Deus, Deus colocou tudo no seu devido lugar, para que possa funcionar sem Deus estar interferindo. Deus já colocou a capacidade e fica só assistindo. Mas rapaz, que coisa boa, ele está fazendo exatamente o que eu programei. Esse inseto aqui, tem inseto que vai determinadas flores, como é que eles sabem, como é que eles descobrem o néctar das flores, a abelha, cada inseto, cada ser com sua peculiaridade. Como é que eles sabem daquilo? Você não fica admirado não, como é que um gato mia? Uma vez eu me perguntei, rapaz, se você pegar um gato que acabou de nascer, aí você leva ele, nasceu, ele não escutou a mãe miar, ele nunca escutou um miado nenhum, leve ele para o alto da serra lá, sozinho, sem nunca ter escutado um miado, ele vai miar. Porque é a natureza dele. Deus projetou ele para miar e ele vai miar. Se ele não miar, o problema não está com o gato. O problema vai estar em Deus, que fez o gato para miar e o gato não miou. Aí ninguém vai botar a culpa no gato, vai botar a culpa em quem criou. Se um negócio foi feito com uma finalidade para não funcionar, se não funcionar, a culpa é do Criador. O problema é de quem criou.
Sim ou não? Quando você pega um produto, quando você compra um carro, se gerar um carro novo hoje, com um motor diferente, que não tem no mercado, um motor novo, com um cavalo diferente, sei lá, que eu não sou muito bom de mecânica, mas um motor com uma potência diferente, com algo novo, com uma tecnologia diferente, sabe o que é que a empresa, a concessionária, ou a montadora que gerou o motor, sabe o que é que ela vai fazer? Ela vai chamar de cada representante seu que revende aquele carro, eles vão chamar daquela oficina, das assistências técnicas, vão chamar as pessoas para capacitar, para poder agora, fulano está treinado, essa concessionária está treinada para lidar com essa nova tecnologia. De quem é a responsabilidade de ensinar, de fazer funcionar perfeito? Quem cria? Quem desenvolve o produto? Amém? Então, se nós entendemos a importância de crescermos, de desenvolvermos o melhor que Deus tem para nós, Deus criou a mim e a você para o sucesso. Não é concebível imaginar que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, e como alguns pensam, Deus fez um, porque tem um texto na palavra que, por ser lido fora de contexto, quando Paulo diz que Deus criou um para vasos de honra e outro para vasos de desonra, aí tem gente que pensa que Deus criou um para ser doutor e outro para ser bandido. Você sabia que tem gente que tem essa linha de pensamento? Porque quando Deus quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele faz uns para ser vaso de desonra e outros para ser vaso de honra. Se nós que somos pessoas naturais sujeitas à falha, quem aqui tem mais de um filho e deseja que um seja doutor e que o outro seja um perrapato, que não dê para nada na vida, que seja drogado, que não ligue para nada? Nós não desejamos isso. Como é concebível alguém imaginar que Deus faz uns para ser um sucesso e outros para ser uma desgraça? Não pode se pensar assim. Você está entendendo isso? Então, quando Deus fez as coisas, Deus criou o pássaro para voar, Deus criou o peixe para nadar, Deus criou os insetos para viverem da forma como eles vivem. Tudo foi criado com uma finalidade e eles têm que funcionar. Se eles não funcionarem, compromete o Criador. Está ficando claro para você isso aí? Preste atenção, que daqui a pouco nós vamos ler um versículo bíblico para você não ficar desanimado. Eu até notei aqui. Você já imaginou a responsabilidade de se criar um avião? De quem faz um avião? Existe uma linguagem no meio dos pilotos que eles têm essa consciência. Avião não foi feito para cair. Quando ele cai, normalmente é falha humana. É alguma coisa que aconteceu, mas um avião não foi feito para cair. Se um avião cai, você não tem noção de como tem interesse daquela empresa que fez o avião, de que se descubra, que se faça uma investigação, que se apresente realmente a verdadeira falha, porque ela quer se defender e dizer, não foi falha nossa. Quando uma empresa, e nós vimos esses dias em algumas marcas de carro, aparece na televisão em cadeia nacional. Você que comprou o carro tal, do modelo tal, aparecer nas concessionárias gratuitamente. Olha a bondade deles, gratuitamente, não lhe custa nada. Nós vamos trocar o amortecedor direito de todos os carros, porque houve uma falha. Aí começou a ver que aquela série daquele produto veio com defeito. Eles nem te conhecem, não sabem nem quem você é, aí eles são bonzinhos com você. São não, eles estão preocupados com a reputação deles. Porque se eles começarem a ter uma divulgação do produto deles de forma negativa, compromete. Agora, por que é que nós vemos tantos produtos da China invadindo o mercado, produtos contrabandeados? Porque são empresas que não têm reputação, elas não colocam a marca dela na linha de frente, elas não têm preocupação que elas fazem os produtos para durar poucos dias mesmo. Por isso que tem marcas diferenciadas, queridos, que são bem mais caras, mas a empresa dá a sua cara para bater. Ela diz, olha, se der problema, nós nos responsabilizamos. Garantia, assistência técnica. Não existe nenhum produto que não venha com um manual. Todo fabricante ele coloca o manual no seu produto. Se você comprar um produto que não tem o manual, desconfie.
Porque o manual hoje em dia, às vezes, nem vem em forma de livro, mas vem em forma de site, para você entrar lá, ou um QR Code para você baixar ali. E eles sabem que eu e você não podemos manusear um produto sem ler primeiro o manual. É uma recomendação, não deixe de ler o manual. Quando nós vamos comprar um carro, você normalmente, se você vai focado, já sabe qual é a marca, o modelo, você fica constrangido. Você chega na concessionária, chega um funcionário da concessionária que ele está ali só para aquilo. Tem um vendedor, tem um pessoal lá de dentro de oficina, de outros setores da concessionária, mas tem um que ele é só da entrega. Esse da entrega, ele estudou o painel de controle do carro, ele estudou toda a tecnologia do carro para chegar para você e passar aquelas orientações para você já saber sair dali sabendo usar, pelo menos aquilo que é mais essencial. Então ele vai dizer se o freio de mão do carro é automático. Por que é que um carro que tem radiador, você tem que colocar água no radiador? No manual tem lá. Não basta colocar água no radiador, tem que colocar numa quantidade certa, porque tem um recipientezinho lá que diz, olha, máximo aqui, mínimo aqui, máximo aqui. Recomendações que se eu e você não obedecer, aí a reputação do fabricante deixa de se comprometer. Porque na hora que tem as instruções e eu e você seguimos, toda a responsabilidade é do fabricante. Mas na hora que você deixa de seguir, já não é mais responsabilidade dele, é minha e sua. Você compra um equipamento e ele tem garantia de 5 anos, porque os produtos são assim hoje, tem garantia de 2 anos, mas vende mais uma garantia estendida, você quer comprar, as próprias lojas vendem, você compra o produto 5 anos de garantia. Quando você coloca na tomada, bicho, deu um problema. Aí você diz, não, mas eu estou tranquilo que tem garantia. Chega na assistência técnica, quando chega lá, rapaz, o que foi que houve? Rapaz, eu não sei não, eu só coloquei na tomada, o bicho deu um pipoca aí, mas está novinho aí, eu nem usei. E eu quero outro aí, eu quero que conserte. Aí o cara disse, rapaz, só um minuto, peraí. Tu ligou esse equipamento como? Não, botei na tomada, qual é a voltagem da tua casa? Não, é 220. Mas esse equipamento é 110. Ah, mas eu não sabia. Ah, não sabia não. Mas a caixa está aí, tá. Tira aí, por favor, o manual. Aí pega o manual. Não ligue antes de consultar a voltagem. Favor, mudar a faixa. Equipamento somente em 110. Tem os termos técnicos lá, mas eu estou parafraseando aqui para você entender. A garantia não cobre mais. Alô? Presta atenção. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Gênesis 5, 1. Eu vou deixar isso bem claro com você. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Gênesis 9, verso 6. Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos. Isso aqui foi no pós-dilúvio. Povoai a terra e multiplicai-vos. Veja que Deus está dizendo que está tudo preparado para isso. Ele faz o homem, dá um comando. Por que ele diz isso? Porque já está preparado para aquilo. Ele não está dizendo assim, vá pensar, vá orar. Você está entendendo isso, queridos? Ele não, tem coisas que acontecem porque é uma lei, a lei funciona. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas por mais temente que você seja a Deus, se você plantar uma semente, você não precisa orar para ela nascer, você precisa regar, fazer o que Deus diz. Tem que plantar, tem que regar, arar a terra, adubar, colocar água. Se você fizer isso, vai prosperar. Existem leis, queridos. Olha, não tem como eu dizer que se eu pular daqui eu vou flutuar. É a lei da gravidade. Se eu pular eu vou cair. Então Deus preparou para ser assim. Então não tem dificuldade de acontecer o que Deus já preparou para ser. Então eu e você fomos gerados por Deus para ser um sucesso.
Agora, eu te pergunto, por que nós não estamos sendo esse sucesso esperado? Essa expectativa que nós temos. Por que que nós temos visto uma vida que Deus apresenta como ideal, mas quando cai para a vida real, a gente se atrapalha? Meu Deus, como é bom. A proposta da palavra de Deus é maravilhosa, mas não é bem assim comigo. As coisas não estão acontecendo. Presta bastante atenção. Se nós seguirmos as instruções da palavra de Deus, nós transferimos a responsabilidade para Ele. Não, isso não é força de expressão, não, isso é um fato. Se você andar de acordo com a palavra, você está transferindo responsabilidade para Deus. É como se você estivesse dizendo: Senhor, a obrigação é sua agora, de fazer o que o Senhor disse que faz. E o Senhor manda fazer prova dele. Amém? Então, quando Deus cuida de nós, quando Ele nos gerou e colocou em nós a capacidade de nós sermos um sucesso, deixa eu te dar uma boa notícia. Não é porque você é bonitinho, não é porque Ele olhou para você diferente, não, é porque antes dEle gerar você, Ele tem uma reputação, Ele tem um nome para respaldar. É por causa do nome dEle, é por causa de quem Ele é que as coisas acontecem. Você prospera, você tem uma família abençoada, você está bem relacionado, você está vivendo o melhor da sua vida, mas deixa eu te dizer, é porque isso é interesse de Deus. Eu sei o que é que Sheila sofre quando os meninos às vezes querem sair de casa todo desmantelado à vontade, principalmente se for para um ambiente mais organizado. Para uma festa, para um shopping, para alguma coisa. Não, você não vai não. Não, mas não tem nada demais não. Por mim eu vou assim. Não, mas não é por você, não é por mim. É por causa do meu nome. É por causa da minha reputação. Você tem que prezar. É por mim. Então, quando Deus coloca ajustes em nós, quando Deus nos alinha para alguma coisa, ei, querido, não é por causa de você, não é por causa dele. Deus, Ele quer, Ele tem interesse que você dê certo. Você respalda a palavra dEle. É difícil de entender isso. Isso não é uma mensagem, queridos, triunfalista não. Não se engane não deixa o diabo roubar de você a essência do que Deus está ministrando no teu coração nessa noite não. Isso não é uma mensagem de quem acha que Deus está ao nosso serviço, como se Deus fosse servo nosso. Não se trata disso, não é essa linha de compreensão que nós temos que mergulhar hoje à noite, não. É a compreensão de que Deus, Ele estabeleceu isso pela sua palavra. Por isso que a Bíblia é o manual de vida. Então, deixa eu te dizer, presta atenção nisso, que eu estou começando a entrar agora no centro do propósito da mensagem de hoje à noite. Deus te projetou para ser um sucesso. Então presta atenção, o sucesso já é algo previsível em Deus. Mas não se entristeça com essa outra realidade que eu vou te dizer. O insucesso também é previsível. Você está entendendo isso? Um avião não foi feito para cair. Mas se não andar na linha como deve andar no manual, vai cair. Você está entendendo isso? A Bíblia nos exorta a andar em santidade. A Bíblia nos diz, por que a Bíblia diz que nós devemos ser marido de uma mulher só? Por que a Bíblia recomenda sexo só no casamento? Nós estamos pensando, queridos, que é porque Deus está querendo impor limites ou barreiras, não é porque Ele sabe que se sair do manual vai ter problema. É através de sexo fora do casamento que vem gravidez indesejada. É através de sexo fora do casamento que pessoas atropelam o propósito divino. Deus às vezes tem um propósito que está relacionado a uma outra pessoa, e por causa de um sexo fora do casamento, de um sexo antecipado, as pessoas decidem consertar aquilo se casando. E tem tudo para dar certo. Uau, como assim?
se atropelar o caminho, se sair fora do manual, como Deus está dizendo, mas mesmo assim, entrar no recall de Deus, vir para uma revisão, vir para uma restauração, aí pode alinhar e aquilo se tornar um propósito divino, porque há poder na palavra dele para corrigir aquilo que realmente está com problema. O problema é que nós queremos ser dono da nossa própria vida. Quantos de nós achamos que somos mais sábios do que os conselhos de Deus? Não, eu estou tranquilo, eu sei. Rapaz, mas isso não vai dar certo. Deixe, não sou eu que vou pagar o preço. Pode deixar, deixe comigo. Então, quando Deus ele nos projetou para ser um sucesso, dentro da projeção para ser um sucesso está também o diagnóstico do insucesso. No manual, tem as duas situações, o que pode fazer, o que precisa ser feito e o que não pode fazer, ou então as consequências daquilo, se você não fizer conforme o manual. Aí tem gente que pega um carro, atravessa um rio com ele, porque ele quer postar na internet, quer se sobressair sobre os amigos, aí ele, esse carro aqui, tu vai ver, aí o carro para no meio do caminho e bate o motor, porque entrou água. Mas ele ainda quer que a concessionária vá se responsabilizar. Você está entendendo? Aí ele chega lá, faz uma vistoria. Por que tem vistoria? É para ver se está respaldado. Sabe que o manual é o manual que representa oficialmente a mente do Criador. Ali representa a ideia original de quem projetou aquilo. Quem projetou sabe por que projetou, sabe da finalidade, sabe qual é a capacidade, até onde pode ir. Você está sentado numa cadeira, queridos, que você pode, rapaz, você balança ela assim, você tenta forçar um pouquinho, você diz, rapaz, essa cadeira é segura demais. Sim ou não? 150 quilos comporta uma cadeira dessa aí. Foi comprada com essa finalidade, com essas especificações. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se a gente colocar um elefante para sentar numa cadeira dessa, aí se um elefante sentar numa cadeira dessa e estourar a cadeira, você acha que eu vou poder reclamar do fabricante? Rapaz, vocês me venderam uma cadeira dizendo que a cadeira era resistente, botei um elefante, não pôde. Senhor, o Senhor disse que cuida de mim, mas estou eu aqui de cabelo branco, agoniado, depressivo. Aí ele diz, mas quem mandou você andar assim? No meu manual não diz, não andeis ansiosos por coisa alguma? Senhor, minha geladeira vazia, eu não sei o que fazer, eu estou apertado, passando fome. Ele diz, mas eu disse na minha palavra que nunca vi, nem haverá um justo mendigando pão, nem a sua descendência. Senhor, abandonado, sozinho nesse mundo. Eles, como sozinho? Se a minha presença está dentro de você. Se Ele sempre nos protege, nos guarda. Se tem anjos acampando ao nosso redor, mas nós não conseguimos enxergar. Ele diz, eu não posso fazer nada. E o que eu tenho que fazer, eu já fico. Teus anjos aí, tudo conspira em teu favor. Ei, eu estou sendo boca de Deus para você agora, hoje à noite. Ei, se eu pudesse, eu olhava no caroço do olho de cada pessoa aqui agora e dizia, ei, tudo conspira ao teu favor. Tudo conspira ao teu favor. Tudo conspira ao teu favor. Existe uma lei na natureza, tudo está ali, ó, programado. Existe, eu vou dizer de novo, existe uma porta que hoje ela não está mais só no shopping, não, ela está em vários lugares de muito movimento, que são portas que têm sensores de presença. Para você entender o que eu estou querendo comunicar ao teu coração hoje à noite, existe um sensor de presença, presta atenção, ali ele vai reconhecer a sua presença. Ele está projetado para reconhecer a sua presença, ele está projetado para funcionar somente com a sua presença. Se nada se movimentar perto dali, a porta fica fechada o tempo todo. Então Deus quer que eu e você pegue, por exemplo,
essas coisas e avance na palavra dele. Porque ele está dizendo assim, ó, tudo que eu criei tem um sensor que vai atender comandos que você der. Aonde você andar, sabe o que é bênçãos? Bênçãos é tudo aquilo que vem para nos favorecer, para trazer refrigério para nós, galardões, colheitas, benefícios. A Bíblia diz que você anda na minha palavra e as bênçãos correm atrás da gente. Mas a gente vive correndo atrás das bênçãos, fora do manual. E Deus não pode se responsabilizar. Então, deixa eu dizer algo para você aqui. Quando um produto dá problema, tem alguns curiosos de plantão aqui, por exemplo, no contexto de igreja, a gente tem alguns equipamentos que quando sai da garantia, a gente arrisca abrir para ver se conserta. Mas quando está na garantia, a gente não mexe para não perder a garantia. Quando o equipamento é muito caro, e quando o equipamento realmente é de grande importância, que se a gente não tiver ele funcionando bem, vai dar problema, sabe o que a gente faz? Não mexe não. Manda para assistência técnica. Nem toca, deixa quieto. Mas não falta quem diga, na eletrônica de fulano ali na esquina, o cabo é um ninja, ele mexe com tudo, ele conserta até relógio debaixo d'água com luva de boxe. O cabo é um ninja. Aí a pessoa vai, mexe para lá, mexe para cá e não dá certo. Sabe o que é que Deus está dizendo, queridos? Que no manual dele, só ele está autorizado a trazer a informação precisa e certa para a gente. Nós temos que seguir o que está no manual. E de acordo com o que ele estabelece. Então, uma assistência autorizada para nós é a palavra de Deus e aqueles que Deus levanta com instruções específicas da parte dele para a minha vida e para a sua. Amém? Abre comigo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Diz assim: nos quais o Deus, é Deus com D minúsculo, porque ali estão todas as letras no maiúsculo, na caixa alta, né? Mas no texto da Bíblia fala Deus, porque Deus com D minúsculo é qualquer outro ser espiritual, reconhecido como uma autoridade espiritual, que não é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que nos gerou. Então diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do manual. Amém? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso me faz entender que Deus me fez a sua imagem conforme a sua semelhança, mas eu só consigo reproduzir isso se eu seguir o manual. Se eu não seguir o manual, eu não vou dar conta de ser quem Deus me chamou para ser. Embora esteja em mim a capacidade de ser, mas precisa de alguns posicionamentos, de algumas posturas. Ele diz, no versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos. Quem é que você segue? A sua fé é baseada em quê ou em quem? Em que doutrina? Qual é o seu conceito? Não, porque para mim todo caminho leva a Deus. Vai nessa, bonitão. Vai nessa que todo caminho leva a Deus. Porque no terreiro de Macumba também diz lá, mas quem pode mais do que Deus? Ninguém. Qualquer religião que queira ter o mínimo de influência, ela precisa ter um mínimo de base nas Escrituras, porque senão não se sustenta. Nenhum falso pode subsistir se não tiver mesclado com um pouquinho de verdade. As marcas falsas, elas tentam simular a marca verdadeira. Existem umas camisas de marca por aí, que são vendidas pelos chineses,
que aí o cara coloca a marca que você parece que é a mesma coisa, mas só parece, meu irmão, mas não é. Eles fazem de propósito, colocar uma marca parecida, porque é tão importante, é tão poderosa essa questão da imagem, que você é atraído pela imagem. Você, rapaz, é mesmo que eu estou usando uma daquela. Eu vi uma vez a filha de Silvio Santos dizer, porque eu posso dizer aqui, porque se tiver na internet, ela disse no programa dela lá, eu pegar uma bolsa Louis Vuitton lá da 25 de março andando, quem vai dizer que não é Louis Vuitton? A durabilidade, a qualidade do couro, a qualidade do material vai dizer que não é. O preço vai dizer que não é. Quem está entendendo isso? Mas tem gente que acha melhor usar o falsier, alimentar um mercado paralelo. Você está entendendo, queridos? Mas aí ele diz, porque não nos pregamos a nós mesmos. Olha o respaldo que Paulo tinha e o que é que ele está dizendo. Embora eu esteja sendo um instrumento de Deus para vocês, mas não estou pregando nada de mim não, viu gente? Aqui é o Evangelho de Cristo. Então ele diz, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, ser imagem de Cristo, ser semelhança de Deus, é andar na palavra de Deus. É por isso que nós não estamos tendo sucesso na nossa jornada, na nossa caminhada. Abre comigo, por favor, Isaías 48, verso 9. Isaías 48, verso 9. Você vai começar a entender agora, quando eu comecei a falar aqui sobre o interesse é de Deus que eu e você prospere. O interesse é de Deus que tudo dê certo na nossa vida. Ei, deixa eu te dizer, rapaz, quem tem Deus do lado não pode ter medo de nada. Não pode ter nenhuma resistência de avançar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Deus fala hoje através das Escrituras, e Ele também não traz inspirações dentro do contexto que a gente está vivendo, dando direções, instruções de coisas, presta atenção, de coisas que não estão na Bíblia de forma explícita, mas você pega os valores, ou pega a essência daquilo para entender que Deus está falando com você, e você precisa ter a ousadia. É por isso que ele diz que cada ministério tem avançado debaixo de uma visão que Deus dá, e se você não confiar na liderança que está ali dando uma instrução, você vai quebrar a cabeça. Por quê? Porque muitas direções de Deus são dadas e as pessoas não acreditam que aquilo é de Deus, pensam que é coisa do homem. Amém? Você que é estudioso da Bíblia, procure aí uma família que tem na Bíblia, chamada Leonildo Pessoa de Azevedo e Sheila Kelly Guimarães de Azevedo. E procure aí, família constituída por Isaac, Lídia e Jonatas. Essa família vai deixar o interior da Paraíba e vai ir para Marabá. Não está aí na Bíblia. E como é que se sabe que é de Deus sair de lá e vir para cá? Como é que se entende que Deus está falando? Por uma percepção espiritual. Por uma compreensão de que existe uma graça de Deus que opera para uma finalidade, e quando você não está vendo mais aquilo prosperar, e você diz, não tem nada errado, eu sei que está indo tudo bem, está dando tudo certo, mas Deus está dizendo, está dando certo, mas a partir de agora eu não estou mais com você nesse negócio aí, se você insistir vai dar problema. Você sabia que dá problema você estar à frente de uma igreja se Deus não estiver mais com você para aquela finalidade, para aquele tempo? Para aquele propósito, fazendo a obra de Deus, ganhando vidas, restaurando pessoas, mas você está servindo a Deus, mas pode estar desviado de um propósito de Deus. E eu não quero estar num lugar onde Deus não esteja comigo. Por quê? Porque é por causa do nome dele que as coisas vão acontecer.
Quando nós temos uma direção de Deus, é isso que muitas vezes homens de Deus têm decisões e direções que aos olhos naturais parece loucura. Você está entendendo? Aos olhos de muita gente, não faz sentido. Quando nós chegamos aqui nessa igreja, queridos, eu encontrei pessoas que tinham experiência de outras igrejas, que se associaram a nós, e logo no começo diziam: pastor, essa igreja não tem departamento de casais não, a gente não trabalha família nessa igreja não. Essa igreja não tem evangelismo não, a gente não vai visitar hospitais não. Essa igreja tem todos esses departamentos, mas eles ainda não estão abertos. Eles vão abrir logo, logo, no tempo certo, debaixo de uma instrução certa, com a responsabilidade que Deus espera que a gente assuma as coisas dele. Então hoje as coisas estão acontecendo. Os departamentos que já chegaram conosco como visão de Deus, alguns já nasceram, outros ainda estão para nascer. Porque isso está desorganizado, Queridos, tudo é de alguma forma com um nível de responsabilidade que Deus nos dá. Você está entendendo isso? Então ele diz assim no versículo 9: por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Quem tem o controle da ira? Ele. Por que ele retardou? Aqui no contexto, não é porque ele estava sendo bonzinho com a humanidade não, com aquele povo não, entenda isso. Não queira confundir o contexto do que eu estou dizendo. Que a misericórdia de Deus sempre esteve indo à frente. Mas o que ele está dizendo aqui é: eu retardarei a minha ira por amor do meu nome. Por causa da minha honra me conterei para contigo. Por quê? Porque ele tinha feito promessas. Ele fez a gente para dar certo, ele fez a gente para morar eternamente com ele. Então tudo que ele puder fazer para restaurar aquilo que eu e você geramos problema, ele vai consertar. Então ele diz: para que te não venha a exterminar. Então a misericórdia de Deus é a causa, porque nós não somos consumidos. Amém? Verso 10. Eis que te acrisolei. Essa palavra aqui tem: eis que te purifiquei. Eu nem conhecia essa palavra. Humildade não é dizer que sabe tudo, é reconhecer o que não sabe. Então, eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Versículo 11. Aí tem gente aqui que diz: está vendo que eu estou na fornalha da aflição? Não, é porque a circunstância vem quando a gente está fora do propósito dele. Quando a gente não está andando de acordo com o manual, vem problema. E é nessa hora que Deus espera que haja uma resignação, que haja uma humildade para reconhecer que existe um Deus que conserta tudo, que Ele é maior do que qualquer situação. Então Ele diz: por amor de mim é que faço isso. Então nunca foi por causa de você. Nada do que acontece na sua vida foi por causa de você. Agora, o que é que isso muda? Se tivesse sido por causa de nós, não muda nada. O que muda aqui é que ele está dizendo claramente que é por causa do nome dele, da reputação dele e de ele ser quem ele é, o Deus Todo-Poderoso, que é exatamente para acontecer como ele respalda-se na sua palavra, nas suas ações. Ele diz: porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outrem. Verso 11, pronto, ok? Então, ele está dizendo que se nós andarmos no princípio da palavra dele, ele não vai deixar outro Deus, não vai deixar outra pessoa roubar a cena. Você sabia que tem gente que faz pacto com Satanás, que vende a alma para prosperar, para enricar, e enrica? Só que aquilo é uma riqueza, não é prosperidade. Você está entendendo? Quando a glória vai para outro Deus, aquele Deus vai imprimir na vida daquela pessoa a sua característica, os seus atributos e os seus valores.
que é cada vez mais matar, roubar e destruir. Mas o Deus da Bíblia é prosperidade e riqueza habitando na casa do justo. Amém? Ezequiel capítulo 20, versículo 9, diz assim: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam. O povo de Deus no meio do Egito, sendo ali representantes de Deus, um povo que dizia assim: quem é o nosso Deus? É o Deus dos céus, Criador de tudo, Jeová Jirê. Aí ele está dizendo: eu fiz por amor do meu nome, para que não fossem profanado, quem não fosse profanado? O meu nome diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Uau! Parece que quando nós conhecemos a Deus, aumenta, presta atenção, num sentido de compreensão, aumenta o comprometimento dele, a manifestação dele na nossa vida. Porque Deus deu a conhecer o nome dele para quê? Para que o nome dele sendo conhecido, o nome dele agora conhecido não pode ser envergonhado. Você está entendendo isso? Salmos 23, versículo 1. Só são 5 versículos aqui, nós vamos ler. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem crê nesses salmos? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Presta atenção. Aí a gente fica olhando aqui, né? Muita gente pega: olha como Deus me ama, né? E Deus me cerca, e Deus, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Por quê? Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu pensei que você ia se alegrar mais com essa mensagem de hoje. Eu pensei que você ia vibrar mais com o que Deus está falando ao teu coração hoje à noite. Versículo 4. Ainda que eu ande. Será que você pode entender agora porque é que existe tanta promessa de proteção, de nos guardar, de nos trazer uma vida de sucesso, embora tenhamos dificuldades? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Quem está comigo? Aquele que me protege por amor do seu nome. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Lucas 21, 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Às vezes é o cenário que alguns de nós estamos vivendo. E matarão alguns dentre nós. Verso 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Do mesmo jeito que Ele nos protege por causa do nome dEle, Ele sabe que somos perseguidos por causa do nome dEle. Versículo 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Essa palavra aqui saiu da boca de Jesus. Versículo 19. E na vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém, queridos? Agora, eu vou finalizar aqui com esse texto, Efésios capítulo 5, versículo 25. Para você não pensar que eu só peguei texto da antiga aliança. Como, porém, a igreja, diga, sou eu. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas aos seus maridos. Aqui não é uma palestra para casais, o contexto aqui é outro. Maridos, amai a vossa mulher. Olha o modelo.
como também Cristo amou a mim, a você como igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quanto amor envolvido, sim ou não? Mas esse amor foi movido, presta atenção, esse amor foi movido por algo que movia Deus. O amor dele tinha que respaldar a reputação dele. O amor de Deus respalda a sua reputação. Então ele diz no versículo 26: para que santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem pela água da palavra, versículo 27, presta bastante atenção, olha o que Deus está falando aqui com a reputação dele, para a apresentar, porque é que Cristo morreu pela igreja, porque é que Ele purificou a igreja, porque é que Ele santificou a igreja, porque é que Ele nos redimiu, porque Ele deu esse nome para nós, porque é que Ele nos protege, nos guarda, para apresentar a Ele mesmo. Igreja gloriosa. Você acha que Deus lhe guarda? Você acha que Deus lhe protege? Olha aqui ele dizendo, para você ser apresentado de volta para Ele. Que volta é essa? Lá Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem saiu desse propósito e Deus traz de volta em Cristo. Quando você entende redenção, você começa a ter uma vida de relacionamento com Deus com mais ousadia. Volta lá no versículo. Então ele diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uau! São as qualificações que ele está dando para mim e para você como igreja. Não, isso é conversa. Um comedor de feijão igual a mim, uns pobres miseráveis segue nu. A gente que vive nesse mundo velho cão aí. Não, isso não pode ser a gente não, sem defeito, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Ei, você foi feito por Deus para ser isso aqui. A finalidade que Deus te gerou, o propósito de Deus é que você seja exatamente assim como Ele está descrevendo. Você está entendendo isso? Então Deus nos fez para ser bem-sucedido. Essa é a causa da reputação dele. Eu e você tem que dar certo. E o que Deus quer é que você se lembre disso, tenha consciência disso, porque isso ativa o milagre dele. Você está entendendo isso? Olha, eu vou ter que ler esse último versículo para a gente encerrar. Jeremias 1, verso 4. Jeremias 1, 4. Presta bastante atenção. Dentro do contexto de Jeremias, traga para a sua vida. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, aqui não é só com Jeremias, isso aqui está aplicando a todo mundo. Eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Ou seja, não foi na caminhada de Jeremias que ele olhou assim e disse, rapaz, esse menino aí talvez dê para alguma coisa, eu vou ver se eu boto esse menino como profeta aí. Já nasceu com um propósito. Diga, eu já nasci com um propósito. Rapaz, eu acho que se você estivesse numa palestra motivacional, falando só de coisa de mentalidade humana, talvez você estivesse mais alegre, mais feliz hoje à noite. Isso aqui são realidades espirituais de quem nós somos. Verso 6. Então lhe disse eu. Será que foi só Jeremias ou alguns de nós já chegou para Deus para tentar, presta atenção, convencer Deus de quem nós somos, a nossa ótica, para tentar desestimular Deus de nos ver como Ele nos fez? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. 7. Mas o Senhor me disse, o que é esse mais?
Desconsidere o que foi dito e preste atenção no que o Senhor vai dizer. Não digas, não passo de uma criança. Quem está recebendo essa exortação do Senhor hoje à noite? O Senhor está exortando você hoje à noite. Quando você diz que não pode, Ele está dizendo que você pode nele. Porque você foi feito por Ele para ser um sucesso, para você transbordar. Não diga sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 11. Depois estendeu o Senhor a mão, veio a palavra do Senhor. Verso 12. Disse o Senhor: viste bem, porque velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Presta atenção. Eu e você, o grupo louvor pode subir aqui para a gente ministrar um louvor final. Eu e você não somos o que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor me alcançou, tem 22 anos, vai fazer 23 anos que eu sirvo exclusivamente ao Senhor, que eu dediquei minha vida a Ele. Presta atenção. Eu tenho 56 anos, então tenho aproximadamente, quando eu tinha 33 anos, eu me converti. Eu quero que você preste atenção nisso. Quando eu nasci, a minha mãe tinha uma cultura, não sei se de tradição familiar, onde ela aprendeu isso, que quando uma criança morre, ele chamava de anjinho. Era um anjinho. Então esse anjinho aqui, tive infecção intestinal, tive situações de saúde graves que para aquela época eu fui desenganado. Então eu, por um período da minha vida, recém-nascido, eu era, força de expressão, viu, queridos? Um mulambinho, desfalecendo, que minha mãe deixava debaixo do colchãozinho que eu ficava lá, uma vela. Porque ela tinha uma cultura de que quando um anjinho morre, tem que acender a vela. Então minha mãe, por que eu estou te dizendo isso? Porque para ela tinha assimilado uma sentença de morte para mim. Minha mãe não conseguia imaginar que eu estaria aonde estou hoje. Quando eu escuto o relato do cenário que eu vivi e do que eu passei, eu jamais imaginaria chegar onde eu cheguei. Presta bastante atenção. Eu sei que existem recursos da medicina, mas nessa época nem tinha. Eu fui levado muitas vezes, digo isso porque foi fato. Minha mãe muitas vezes levou para a rezadeira, para pegar um manto para tirar olhado, umas folhas para tirar olhado, para rezar. Não é as curandeiras de antigamente, que o pessoal tinha muita me levava, eram os recursos que ela tinha. Deixa eu te dizer, você acha que eu sobrevivi por causa de um galho de mato sendo murchado nas minhas costas, de pinhão roxo, sei lá o que foi? Não, foi por amor do nome dele. Foi por causa do amor que ele tem ao nome dele, e ele me gerou com um propósito e com uma finalidade, e ele disse assim: quer saber de uma coisa? Por amor do meu nome, nesse aqui ninguém toca. Agora deixa eu te dizer uma coisa, que mesmo por amor do nome dele, ele não tinha 33 anos vividos distante dele. Isso não era por amor do nome dele. Era por um ensinamento errado andando fora do manual. E eu não entendia. Hoje eu sei o que é criar filhos nascidos em berço evangélico, cristão, na palavra. Quando nós transmitimos para os nossos filhos a realidade do manual, eles se encontram com esse Deus verdadeiro bem mais cedo. E eles não são enganados pelo mundo.
Como diz em 2 Coríntios 4,4, a luz do Evangelho resplandece para eles. E nós não andamos em cegueira. Nós não andamos pensando que somos dados ao léu, levados por todo lado, por todo vento de doutrina. Chega uma convicção espiritual de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, e que a vida que nos resta aqui na terra vai ser vivida na fé do Filho de Deus. Sabe o que é que isso significa? Apesar das dificuldades, das intempéries, significa garantia de sucesso. Não, isso não é triunfalismo não, eu quero que você entenda isso, é garantia de sucesso. Se você sair com esse pensamento hoje à noite, rapaz, não é por causa de mim, é por causa da reputação dele, eu tenho que dar certo. Você vai mudar sua mentalidade. Não é por causa de você, é por causa dele. Se você pode, fique de pé em nome de Jesus. Pai, eu preguei a tua palavra. Eu comuniquei aos teus filhos, Pai, a responsabilidade que o Senhor tem para conosco, como tua imagem, como a tua semelhança. Pai querido, eu acredito que o Senhor está manifestando hoje à noite milagres extraordinários para corrigir. Hoje à noite nós estamos num recall do Senhor. Aquilo que porventura não deu certo, talvez até por uma atitude imprudente nossa, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Alinhamos a nossa vida aos teus propósitos, Pai. Queremos seguir o manual de instrução, que é a tua palavra. E decidimos, Pai, que a nossa vida, por causa do comprometimento, o Senhor vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Pai, eu acredito nessa verdade. Eu tomo posse dessa verdade e eu declaro, Pai, que eu estou vivendo o melhor da minha vida. E eu sei que os melhores dias da minha vida ainda estão por vir. Pai, quando eu acredito que o Senhor me fez para ser um sucesso, enfermidade não prevalece. Quando eu acredito que o Senhor me fez para ser um sucesso, miséria, pobreza não prevalece. Quando eu acredito que o Senhor me fez para ser um sucesso, as artimanhas dos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, não prevalecem. Em nome de Jesus, Pai, quando eu sei que o Senhor nos fez para ser um sucesso por causa do Teu nome, a minha família prospera. Qualquer armadilha contra a minha família, contra meu cônjuge, contra meus filhos, não prevalece. Estão todos guardados pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque quando eu acredito que o Senhor verdadeiramente faz todas as coisas por causa do Teu nome, a prosperidade que o Senhor estabeleceu na Sua palavra já me pertence. A generosidade já me pertence, a liberalidade já me pertence. Por isso, Pai, que eu tomo posse das Tuas verdades e eu sei que eu sou quem sou por causa do Teu nome, do comprometimento que o Senhor tem, da reputação que o Senhor tem com o Seu nome. E eu tenho certeza, eu tenho convicção e tomo posse. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para ser um sucesso. Eu nasci para ser um referencial da Tua glória, para resplandecer a Tua natureza aqui na terra, para andar conforme a Tua imagem, conforme a Tua semelhança, de acordo com os padrões da Tua palavra. E eu oro, Pai, para que a Tua igreja tome posse dessa verdade hoje à noite, no nome precioso de Jesus. Quem crê, diga amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.